Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o produto de solubilidade, conhecido como KPS. Também pode ser conhecido como KS, tá? Só o KS também. Bom, falando de solubilidade, vocês já devem ter visto um quadro parecido com esse, alguma coisa que fala assim, qual que é a solubilidade de sais em água? Aí tinha lá como regra, né? Os nitratos são solúveis, beleza. E tem os insolúveis, né? Por exemplo, carbonatos, sulfetos, eles acabam sendo insolúveis. Então, se a gente pegar, por exemplo, o carbonato de cálcio, ele é insolúvel. Então, quando ele é colocado em água, né? Não vai dissolver nada. E aqui a gente tem, ó, uma animaçãozinha onde tem ali o sal, né? Misturando ali por 11 minutos de agitação. E vamos ver, será que aconteceu essa solubilização? A gente olha e fala assim, tá praticamente igual aqui, né? O carbonato de cálcio, olhando, e fala assim, acho que não solubilizou nada, né? A quantidade que eu coloquei é a mesma que tem de corpo de fundo, então não dissolveu nada. Será que isso é verdade? Vamos ver numa animação aqui, ó, microscópio. Quando eu coloco ali o meu sal, apesar da maior parte ir ali pro corpo de fundo, ali para baixo, a gente percebe que tem alguns íons que acabam sendo dissolvidos. Então, quando eu falo assim que o sal é insolúvel, tá errado, né? Teoricamente está errado. Tem que falar que ele é pouco solúvel ou praticamente insolúvel. E é isso que trata o produto de solubilidade, desses sais praticamente insolúveis. Vamos ver como que ele funciona. Então vamos começar com a definição desse KPS, né, desse produto de solubilidade. Então o KPS é uma constante equilíbrio, como a gente aprendeu todos, o KC, né, produto sobre reagente, mesmo raciocínio, tá? Ele é usado em sólidos iônicos, então assim, a gente vai trabalhar com coisas pouco solúveis, né? Então com sólidos que liberam íons em solução, né? Então um sal ou uma base pouco solúveis, né? Como que eu falei, por isso que são sólidos. E quando a gente for escrever ali, né? Colocando de uma forma geral um sal, onde eu tenho lá o meu cátion formando o meu ânion, quando eu for escrever o meu KPS, né? Meu produto de solubilidade, a gente vai colocar a concentração de produtos sobre a concentração de reagentes, mas lembra que a gente sempre está trabalhando com sólidos. E lembra que sólidos têm concentrações praticamente constantes, portanto, eles não entram na fórmula da constante de equilíbrio. Então, meu KPS vai ser só a multiplicação de quem? Dos meus produtos, né? Dos meus íons que são formados. Tá bom? Vamos diferenciar aqui, ó, solubilidade e KPS. Então, o KPS é o produto da solubilidade. Então, o que é solubilidade? Solubilidade é a quantidade de soluto dissolvido, e isso aqui dado em mol por litro. Vamos ver com um exemplo que fica um pouco mais claro, né? Então, solubilidade vai ser o quê? Ó? O quanto desse sal que foi dissolvido, só que em quantidade de mol por litro. Esses íons aqui, ó, quantos mols por litro desses íons eu tenho dissolvido nessa solução? Isso que é a nossa solubilidade. E o KPS é a multiplicação dessas solubilidades. Então, eu pergunto para vocês, ó, qual é a solubilidade do sal, um sal genérico, né, cátion e ânion, Ca, que possui KPS de 10 a menos 8, tá? Então, eu inicio com um tanto de sal. Eu não sei quanto de sal que eu tenho, mas o suficiente para formar uma solução saturada, tá? Como são sais pouco solúveis, um pouquinho já é suficiente. E antes de colocar na minha solução, eu não tenho nada dos meus íons, né, dos meus produtos. Quanto que vai reagir, né? Quanto desse sal vai reagir? Vai reagir o quanto que ele conseguir dissolver, que é a nossa solubilidade. Ele vai reagir à solubilidade. Aí aqui, como a proporção é de 1 para 1, aqui vai formar S e S. Então aqui tem meu início menos minha solubilidade e minha solubilidade. E aqui tem uma pegada muito boa. Por que eu coloquei S aqui, né? Coloquei X, quer dizer, um número qualquer. Por que não importa isso? Porque lembra que o meu sal ele é sólido. E sólido, quando for escrever a fórmula do KPS, onde meu KPS vai ser a concentração dos produtos, que é o Ca+,
vezes dos reagentes, dos produtos, dividido pelos reagentes, que é a concentração do Ca. Lembra que o Ca é sólido, então a gente acaba cortando. Então esse valor aqui, ó, esse x aqui, ele não importa para a gente. Não importa. Não importa quanto de sólido eu coloque. Né? Se eu colocar um pouquinho ou um montão, a única diferença que vai ter vai ser mais ou menos corpo de fundo. A solubilidade dele, o quanto que vai dissolver, não vai influenciar. Então aqui, substituindo os valores, tendo ali as concentrações por solubilidade, a gente tem aqui, ó, que o nosso KPS vai ser igual a solubilidade ao quadrado. E no caso aqui, ó, o nosso KPS ele vale 10 a menos 8, né? Foi o dado que eu dei aqui no exercício. Então, tiro raiz quadrada dos dois lados aqui, né? E, por fim, minha solubilidade acaba sendo de 10 a menos 4 mol por litro. Então, desse meu sal genérico, somente 10 a menos 4 dele dissolve a cada litro. Beleza? Isso aqui é um sal genérico. Vamos ver de sais diferentes, né? Então, a gente começa com o cloreto de chumbo. Então, no início, mais uma vez, tem X, aí 0 e 0. Quanto que vai reagir? A solubilidade dele, o quanto que ele consegue dissolver, é que vai formar S. E atento aqui, ó. Aqui a proporção do cloreto é de 2. Então, aqui é 2S. Certo? Então, no equilíbrio eu vou ter S, S e 2S. Quando eu for escrever meu KPS, vai ser só a multiplicação dos produtos, já que meu reagente é sólido, vai ser a concentração do PB, 2+, vezes a concentração do cloreto. Só que aqui o cloreto está ao quadrado. Ele está ao quadrado porque o número estequiométrico dele é 2. Então, substituindo os valores aqui, ó, por S. E aqui o cloreto, ó, não é S só, hein? É 2S. Como que vai ser aqui o meu KPS? Meu KPS, ele vai ser 2 ao quadrado, que é 4. S ao quadrado vezes S. S é a terceira. 4S é a terceira. Então não vai ser sempre S ao quadrado que a gente viu antes. Vai depender da proporção estequiométrica dos produtos, né? A proporção de cátions e ânions que formam o meu sal. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Agora é uma base, né? É o nosso hidróxido de alumínio. Então, no início, eu tenho tanto, 0 e 0. Vai reagir, né? Vai dissolver o quanto que ele for solúvel, a solubilidade dele. Vai formar na mesma quantidade de alumínio e 3 vezes a quantidade de hidróxido. Então, no equilíbrio, eu tenho X menos S, que aqui não importa para a gente, S e 3S. Então, meu KPS vai ser igual ao quê? A concentração do meu alumínio vezes a concentração do meu hidróxido. Isso aqui elevado à terceira. Substituindo os valores aqui, ó, o meu alumínio 3+, eu vou ter solubilidade e do meu hidróxido é 3S. Então, meu KPS vai ser igual a quanto? O S vezes 3S ao cubo, né? 3 ao cubo é 27. 27. S ao cubo é S ao cubo vezes S. Então, 27 vezes S, a quarta. Olha lá, começa a ficar um pouquinho maior o nosso KPS, certo? Agora a gente vai separar alguns conceitos, tá? Vamos ter aqui um quadro que diferencia o conceito de solubilidade, produto de solubilidade e coeficiente de solubilidade, que é o nosso CS, né? Aí a gente olha e fala assim, pô, meu, parece que é tudo a mesma coisa, ó. Vamos diferenciar eles, ó. Então a gente começa pela definição de solubilidade, ó. É a quantidade de soluto que pode ser dissolvido. O produto de solubilidade é o produto, a multiplicação dessas solubilidades, né? E o coeficiente de solubilidade também é a quantidade de soluto que pode ser dissolvido. Só que a diferença da solubilidade e do coeficiente de solubilidade é que a solubilidade é utilizada em sais pouco solúveis, né? Assim como o produto dessa solubilidade vai ser em sais ou bases pouco solúveis. Enquanto o coeficiente de solubilidade ele é utilizado em coisas
solúveis, né? Ele falou assim, eu consigo dissolver, sei lá, o DNACl, consigo dissolver aproximadamente 40 gramas de sal em 100 gramas de água. Pô, ele é bem solúvel, né? Aí você pega a unidade de solubilidade, é utilizada em mol por litro, né? Produto de solubilidade não tem unidade como todas as constantes de equilíbrio. E o coeficiente de solubilidade ele é dado em gramas de sal, né? Ou base, em 100 gramas de água. Então a gente vê que a solubilidade, o produto de solubilidade, basicamente é utilizado em coisas pouco solúveis e o coeficiente de solubilidade em algo solúveis, aí acaba mudando a unidade, tá bom? Então não vamos confundir esses três conceitos, né? Então solubilidade é o quanto que pode ser dissolvido em mol por litro, o produto de solubilidade é a multiplicação dessas solubilidades e o coeficiente de solubilidade é utilizado em sais bem solúveis, beleza? E agora a gente vai ver como que a gente faz para identificar se uma solução é saturada ou não pelo KPS. Aqui eu tenho o meu sulfato de bário, então o sal é pouco solúvel. Aqui o KPS dele aqui, ó, 10 a menos 10, bem baixinho. E aqui eu tenho uma solução onde eu tenho 10 a menos 6 de sulfato e 10 a menos 6 também de bário. Então vamos ver se essa solução ela vai ser saturada ou não. Então a gente sabe que nosso KPS aqui ele vai ser igual à concentração dos produtos, que no caso aqui é o meu bário, Ba2+, vezes o SO4, 2-. Então vamos substituir esses valores. Ó. O meu KPS ele vale 10 a menos 10. O meu bário vale 10 a menos 6. E aqui vale 10 a menos 6 também. Então, fazendo essa conta aqui, ó, o que a gente tem? Ó, 10 a menos 10, que é o meu KPS. E aqui 10 a menos 6 e 10 a menos 6 é igual a 10 a menos 12. Então, meu KPS ele vai ser maior do que a multiplicação da concentração, das concentrações dos meus produtos ali, né, dos meus íons. Ou a concentração, a multiplicação dos meus íons é menor do que o meu KPS. Quando isso acontecer aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou acabar formando uma solução insaturada. Insaturada. Por quê? Eu consigo colocar mais bário, eu consigo colocar mais sulfato sem precipitar. Então é uma solução insaturada. Vamos para outro exemplo aqui, ó. Então se eu tenho aqui, ó, o mesmo sal, né? Só que agora eu aumentei a concentração do meu sulfato e do meu bário. Agora para 10 a menos 5. Então o meu KPS vai ser igual a multiplicação das concentrações dos produtos. Aqui no caso é meu bário 2+, né? Mesma coisa. E o meu sulfato SO4 2-. Então o meu KPS vale 10 a menos 10. Aqui o meu bário vale 10 a menos 5. E o meu sulfato 10 a menos 5. E a gente chega nessa conclusão, ó, que 10 a menos 10 é igual a 10 a menos 10. Então aqui, como ele é igual, eu vou acabar formando uma solução o quê? Saturada. Saturada. Então o máximo que eu posso dissolver de bário e de sulfato é de 10 a menos 5 de cada um. Então forma uma solução saturada. Então aqui só para exemplificar, ó, a gente pode ter três situações, onde a multiplicação é menor do que o KPS, foi a primeira situação que a gente viu, é uma solução insaturada, ou seja, eu posso ter mais bário, eu posso ter mais sulfato, que ainda eu consigo dissolver. Se for igual, vai ser uma solução saturada. E agora, se a multiplicação dos meus íons for maior do que o meu KPS, eu vou ter uma solução saturada, com corpo de fundo, ou dependendo do caso, pode ser uma solução supersaturada também. Saturada. Vai ser como um exercício colocar, né? Se ele falasse, por exemplo, misturei uma solução de 10 a menos 4 mol de bário e 10 a menos 4 de sulfato. Então aí a multiplicação dá 10 a menos 8. Que tipo de solução vai formar? Uma solução saturada do corpo de fundo, porque vai haver precipitação. Ou se ele fala assim, numa solução, numa situação especial, tem concentração de bário e de sulfato de 10 a menos 4. E fala que não tem corpo de fundo.
Aí ele fala assim, pô, tá dissolvendo mais do que eu posso, né? Então aí vai ser uma solução super saturada, beleza? Então a gente tem essas três opções, ou insaturado, saturado ou saturado a corpo de fundo, beleza? Dependendo do valor da multiplicação dos íons. Agora a gente vai ver qual que é o efeito de um íon comum, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai pegar o mesmo sal, e aqui a gente vai ter, pronto para vocês, qual que vai ser a solubilidade desse sal. Então eu coloco lá sulfato de bário numa quantidade suficiente, né? E vamos ver o que vai acontecer. Então eu iniciei com uma quantidade X, suficiente para conseguir dissolver, formar uma solução saturada no corpo de fundo. Então no início eu não tenho nada de bário nem de sulfato, ele vai reagir quanto? A minha solubilidade. Então meu sal ele vai reagir o quanto que ele consegue se dissolver. E aqui, como essa estequiometria é de 1 para 1, então SS. Aqui é X menos S, S e S. Então, o meu KPS, ele vai ser a concentração do Ba2+, vezes a concentração do sulfato. E aqui, trocando os valores, meu KPS é 10 a menos 10. O meu bário e o meu sulfato é SS, né? Solubilidade, solubilidade. Então, 10 a menos 10 vai ser igual a minha solubilidade ao quadrado. Tiro a raiz quadrada dos dois lados. Então, minha solubilidade aqui é de 10 a menos 5 mol por litro. Então, é isso que eu consigo dissolver de bário. Eu consigo dissolver só 0,5 mol a cada litro. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou pegar o mesmo sal, só que eu vou adicionar um íon comum. Que no caso aqui vai ser o sulfato, poderia ser o bário também, mas eu quero que seja o sulfato. Então, mesma situação, adiciono ali ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um ácido forte, então ele vai liberar vários íons sulfato, né, na mesma proporção. Ele vai ionizar quase em sua totalidade. Então, de bário tem uma certa quantidade, não importa, tem um X, suficiente para fazer uma solução saturada. Eu tenho 0 de bário, só que agora eu tenho sulfato. O meu sulfato está na concentração de 10 a menos 2. Então, quanto que ele vai reagir? Vai reagir o quanto que ele for solúvel. E aqui no equilíbrio eu vou ter X menos S. Aqui eu vou ter solubilidade. E aqui eu vou ter 10 a menos 2 menos o quanto ele consegue dissolver. Então, meu KPS, meu reagente não importa, que ele é sólido, né? Vai ser igual à concentração do bário, Ba2+, vezes a concentração de sulfato, SO4, 2-. Trocando os valores aqui, ó. Aqui vai ser 10 a menos 10, o bário vai ser S, e aqui vai ser 10 a menos 2 menos S. Lembra o seguinte, ó, a gente está tratando de um sal pouco solúvel, então a solubilidade dele é bem pequenininha. Então, o que a gente pode fazer com esse S aqui? Ó? A gente pode cortar, porque esse valor do S ela é pequeno, né? Perto de 10 a menos 2. Então, isso facilita nossas contas. Ó. Então, a gente tem aqui ó, 10 a menos 10 vai ser igual a S vezes 10 a menos 2. Passo ali dividindo, minha solubilidade ó, foi 10 a menos 8 mol por litro. Então, eu vou conseguir dissolver só 10 a menos 8 mol de sulfato de bário a cada litro. E a gente percebe que isso acontece sempre, tá? Quando eu adiciono um íon comum, a minha solubilidade diminui. E isso a gente consegue ver pelo deslocamento de equilíbrio, né? No momento que eu aumento aqui a concentração do sulfato, meu deslocamento ele vai para qual lado? Ó? Ele vai para o lado dos reagentes. Então, quando eu adiciono um íon comum do produto, né? Eu acabo deslocando no sentido dos reagentes, portanto, minha solubilidade diminui. Eu vou formar menos íons, tudo bem? Então, isso sempre acontece. A adição de um íon comum diminui a nossa solubilidade, beleza? Vamos tentar fazer um exercício aqui para ver como que funciona esse KPS. Então, exercício 42. O equilíbrio de solubilidade do cloreto de prata é expresso pela reação. Ele colocou reação cuja constante tem valor de 1,7 vezes 10 a menos 10. Sobre esse equilíbrio, é correto afirmar que... Então, vamos ver outras alternativas. Então, ele fala se uma solução tem a concentração de Ag+, e Cl- igual a 10 a menos 5, será uma solução supersaturada. Será que isso é verdade?
Então vamos lá. A gente sabe que o nosso KPS, nesse caso, vai ser igual ao quê? A concentração da prata vezes a concentração do cloreto, né? É tudo 1 para 1, fechou. Vamos substituir os valores. Ó. Aqui o KPS vale 1,7 vezes 10 a menos 10. A prata, nesse exemplo, ele falou que vale 10 a menos 5. E o cloreto 10 a menos 5. E a gente chega o quê? Ó? Que 1,7 vezes 10 a menos 10 em relação a 10 a menos 10. Então é maior. Ó. É maior. Então meu KPS é maior do que a multiplicação das concentrações dos meus produtos. Então aqui eu vou acabar formando uma solução insaturada, né? Então aqui não é uma solução supersaturada, é uma solução insaturada. Insaturada. Eu consigo dissolver mais, né? Eu consigo adicionar mais íons que ainda não vai atingir para atingir o valor do KPS. Então é uma solução insaturada. Vamos lá para o B aqui, ó. A adição de cloreto de prata sólido a uma solução saturada de AgCl irá aumentar a concentração de cátions de prata. Então, eu acabo colocando mais cloreto de prata, né? Se eu coloco mais cloreto de prata, lembra que isso aqui, ó, ele é sólido, né? Eu posso adicionar o quanto for de cloreto de prata. Solubilidade, se for uma solução saturada já, eu não vou dissolver mais. Se é uma solução saturada, já dissolvi meu máximo de cloreto de prata. Então, ele não vai dissociar uma quantidade maior. Então, esse daqui é falso também. Isso aqui não é verdadeiro. Porque aqui a gente tem o cloreto de prata, ele está no estado sólido. Então, vamos para C, ó. A adição de cloreto de sódio a uma solução saturada de AgCl irá diminuir a concentração de cátions prata. Vamos ver se isso é verdade, ó. Cloreto de sódio aqui, ó, é o nosso NaCl. Então, ele é um sal solúvel, certo? Ele libera Na+, mais Cl- em solução. Então, eu vou adicionando cloreto de sódio, o que vai acontecer com o meu equilíbrio? Eu vou aumentar a minha quantidade de íons cloreto. Aumentando a quantidade do meu produto, eu acabo deslocando no sentido dos meus reagentes. Deslocando no sentido dos meus reagentes, o que vai acontecer com a quantidade de íons prata? Ele vai diminuir, né? E isso que a afirmativa está falando. Irá diminuir a concentração de cátions prata? Sim, verdade. É verdadeiro. Isso é verdadeiro. Vamos ver se os outros são falsos aqui, ó. A adição de nitrato de prata, uma solução supersaturada de AgCl, irá diminuir a quantidade de precipitado. Então, vamos ver aqui, ó. Nitrato de prata é o quê? É o AgNO3. Nitrato de prata também é um sal solúvel, tá? Então, ele vai liberar Ag+, e NO3-. Então, a quantidade de prata vai aumentar. Então, se eu aumentar minha quantidade de prata, eu vou deslocar meu equilíbrio, né, de produtos. Eu vou acabar deslocando meu equilíbrio no sentido dos reagentes. E ele fala que vai diminuir a quantidade de precipitado. Se eu estou deslocando no sentido dos meus reagentes, a quantidade de precipitado vai aumentar. Então, aqui é aumentar e não diminuir. Vamos para o último E aqui, ó. A mistura de um dado volume de uma solução de Ag+, a 10 a menos 6, com volume igual de uma solução de Cl- a 10 a menos 6, irá produzir a precipitação do AgCl. Isso daqui é falso também, ó. Aqui tem que levar em conta a diluição, tá? Na verdade, a concentração do Ag+ e Cl-, quando eu misturo os dois, ele cai pela metade. Mas mesmo sem considerar essa diluição, se a gente fizer com a concentração original, ó, onde meu KPS vai ser igual à concentração do Ag+, vezes a concentração do Cl-, substituindo os valores aqui, ó, o meu KPS é 1,7 vezes 10 a menos 10, o Ag+ vai ser 10 a menos 6 e aqui 10 a menos 6, a gente chega no que, ó? Que 1,7 vezes 10 a menos 10 vai ser o quê? Maior que 10 a menos 12, né? Então, a quantidade de íons que eu tenho, né, a multiplicação da quantidade dos íons, é menor
do que meu KPS. Então eu acabo formando uma solução insaturada, então ele não vai precipitar. Isso sem considerar a diluição, né? Se eu considerar a diluição, eu vou conseguir dissolver ainda mais, né? Então forma uma solução insaturada, por isso que é falso. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C, beleza? Na sequência, a gente tem 7 exercícios, tem exercícios bons. Qualquer dúvida que você tiver, a gente pode assiste a correção dos exercícios. E com isso a gente termina a nossa parte sobre equilíbrio iônico. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente se encontra na próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.